Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal, né? Depois de um tempo sem a gente produzir material didático, a gente vai começar agora mais uma onda de videoaulas para esse ano. E nós vamos iniciar agora uma playlist sobre algumas doenças mais importantes das áreas básicas e também para as áreas clínicas, obviamente. E eu achei muito justo a gente começar a trabalhar hoje a ideia da diabetes, né? Então hoje nós vamos abordar a diabetes, a fisiopatologia da diabetes e algumas de suas complicações clínicas, para que a gente possa ter um geral sobre diabetes. Essa aula será dividida provavelmente em 3 partes, né? Uma parte introdutória, posteriormente uma parte fisiopatológica e posteriormente a complicação da doença da diabetes, ok? Então vamos começar. Bem, então primeiramente, para a gente fazer essa introdução, nós temos que definir o que é diabetes, né? Diabetes mellitus, né? Ou simplesmente diabetes, né? Simplesmente são doenças metabólicas, né? Em que você vai encontrar naquele indivíduo níveis elevados da glicose sanguínea, né? Da glicose tissular. Então a taxa glicêmica desse indivíduo, né? Durante um longo intervalo de tempo, ela é mantida em níveis muito altos. Então você encontra muita glicose sanguínea. E aí você vai diagnosticar esse indivíduo, esse cara, com diabetes mellitus, tá? E existem algumas classificações para diabetes, né? Não é apenas um tipo de diabetes mellitus, não. Existe DM tipo 1 ou diabetes mellitus tipo 1, DM tipo 2, diabetes mellitus tipo 2, né? Que é o que a gente vai discutir hoje, que realmente são os casos mais prevalentes no mundo. Mas nós temos também, por exemplo, o diabetes MOD, que é o diabetes do jovem, e a diabetes gestacional, induzida pela gestação e as alterações hormonais que a gestação traz para o indivíduo, ok? Beleza, então, vamos começar. Mas antes da gente entrar na doença de fato, nós vamos ter que resgatar conhecimentos que são muito importantes para a gente poder entender a doença. Então, nós primeiramente vamos ter que entender todo o metabolismo da glicose, né, basicamente, o metabolismo básico da glicose, o açúcar, né? Temos que entender a liberação e a secreção de insulina e glucagon, que são os hormônios reguladores de glicose sanguínea, né? E a expressão de receptores pelo organismo para a insulina e para a glicose, o que é muito importante para a gente poder entender como ocorre a doença, como ocorre a diabetes, ok? Então vamos começar. Bem, primeiramente vamos retomar alguns conceitos então aqui, primeiramente sobre o metabolismo da glicose, né? Nós temos que lembrar que a glicose ela é um glicídio, então ela é um carboidrato, um carbono hidratado que vai ser ingerido por você e primeiramente ela vai ser absorvida lá no intestino delgado. Então no intestino delgado você vai ter células que são os enterócitos, né? Que são as células que têm a principal função, são as células epiteliais intestinais, de realizar a absorção de substâncias, a absorção de nutrientes, né? Então essa glicose ela vai chegar aqui na membrana luminal dessas células epiteliais, que são os enterócitos, tá? Onde nós temos aqui o lúmen intestinal. E essa glicose ela tem que ser transportada para o interior dessas células e do interior dessas células para a sua membrana basolateral para que essa glicose chegue ao sangue, né? Como é realizado o transporte de glicose então, pessoal? Primeiramente, o transporte de glicose, a coisa mais importante que nós precisamos entender agora é que é realizado um simporte de glicose e íons de sódio. Portanto, a glicose é transportada no intestino por meio de um transporte ativo com o sódio, um transporte ativo dito secundário, né? Nós temos então uma bomba aqui na membrana luminal em que coloca-se o íon de sódio para o interior do enterócito e ao mesmo tempo a glicose aproveita e entra para o citoplasma das células epiteliais, das células dos enterócitos, ok? Maravilha, então a glicose agora está no interior dessas células dos enterócitos. Existe então agora receptores transportadores para a glicose, para ela ir para o sangue, tá? E esse transportador de glicose, principalmente nas células intestinais, é o GLUT2. A gente vai ver que existem os transportadores de glicose. E aí a glicose do enterócito ela passa para o sangue, tá? Observem que para gerar esse transporte ativo existe uma bomba aqui ó, na membrana basolateral, que é uma sódio-potássio ATPase, onde a gente vê que existe gasto de ATP formando ADP para que coloque o potássio para dentro e o sódio para fora, criando um gradiente eletroquímico no interior dessa célula para que o sódio possa entrar, trazendo consigo a glicose. E aí essa glicose vai passar agora para o sangue. E aí nós temos agora a nossa glicose sanguínea, ok?
e isso vai ocorrer principalmente após a alimentação, ok? Beleza. Uma vez no plasma sanguíneo, pessoal, essa glicose agora, e essa imagem aqui, ela está demonstrando basicamente o que a gente acabou de ver, né? Ó, a glicose saindo do lume intestinal e passando pelas microvilosidades, né? Característica dos enterócitos, porque são células absortivas, né? E agora dentro da corrente sanguínea. E aí essa glicose ela vai se espalhar para inúmeros tecidos do corpo. Ela vai para o fígado, vai para o cérebro, para a musculatura, para o tecido adiposo, para o pâncreas, para todos os tecidos do corpo. E obviamente que existem alguns tecidos que a demanda de glicose é muito grande, por exemplo, o cérebro, ok? Beleza, então entendido isso. Glicose no sangue, a glicose vai ser distribuída por todo o organismo, maravilha. Agora, uma coisa que nós temos que entender é que existem basicamente dois tipos de tecidos corporais frente ao seu comportamento para com a captação de glicose. Existem tecidos, por exemplo, que são ditos insulino-dependentes e existem aqueles que são independentes de insulina. E você já sabe que a insulina é um hormônio secretado pelo pâncreas que estimula a entrada e a captação de glicose pelos tecidos periféricos. Então os tecidos que dependem de insulina, eles dependem da insulina estimular o aparecimento naquele tecido de receptores para glicose, né? De transportadores para glicose, enquanto aqueles tecidos ditos independentes de insulina, eles já expressam esses sistemas de captação para glicose, esses transportadores de glicose, de forma constitutiva. Então, primeiramente, nós temos que lembrar que existem transportadores de glicose, e esses transportadores de glicose são famosos e conhecidos como glúteos. E existe aí o GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4 e GLUT5. E esses glúteos eles são expressos em basicamente todos os tecidos. Porém, existe uma densidade diferente desses glúteos, né? Por exemplo, existe o glúteo, por exemplo, 4, que está presente basicamente no tecido muscular e no tecido adiposo. Daí a importância do tecido muscular e adiposo quando a gente for falar de diabetes. E a gente vai entender por quê. Ok? Beleza. Então, eu vou aqui dar ênfase em dois desses receptores, que é o GLUT2 e que é o GLUT4, tá? O GLUT2 está expresso em fígado, nas células beta, e essas células beta são células betas de onde? Do pâncreas, né? A gente tem que lembrar que o pâncreas é uma glândula, né, considerada mista, que tem uma porção endócrina e exócrina. A porção endócrina do pâncreas é as ilhotas de Langerhans, que tem as células alfa, beta, né, e essas células beta são as células produtoras de insulina. Então, para que o pâncreas possa liberar insulina, primeiramente ele precisa receber a glicose. Para isso ele tem um transportador para que essa glicose possa entrar, que é o GLUT2. Rim e intestino, como já foi dito, também apresenta o GLUT2. Observe, pessoal, que a afinidade pela glicose do GLUT2 é uma afinidade baixa. Ou seja, eu só vou fazer o transporte de glicose por meio do GLUT2 quando eu tiver muita glicose naquele local, que é o que acontece após as refeições. Então observem que a glicose ela só consegue, por exemplo, entrar mesmo, de fato, no pâncreas, por exemplo, estimular o pâncreas a liberar a insulina após as refeições, onde a concentração de glicose aumenta muito e aí o GLUT2 vai ter um aumento de afinidade pela glicose, a glicose consegue sensibilizar as células beta a liberarem insulina. Beleza, pessoal? Maravilha. O GLUT4, pessoal, é um outro receptor também que está expresso principalmente no tecido muscular e no tecido adiposo, que são tecidos que nós chamamos de insulino-dependentes. E como esses tecidos têm uma prevalência muito grande no corpo, ou seja, nós temos uma musculatura gigantesca, né? Nós temos mais de 600 tipos de músculos e nós temos um tecido adiposo, de uma forma geral, que ocupa um bom volume corporal, esse receptor é muito importante. O GLUT4 ele é um receptor que é expresso, pessoal, nas células do tecido muscular e adiposo, principalmente com a presença da insulina. Então a insulina, ela sensibiliza principalmente o tecido muscular e o tecido adiposo para a captação de glicose por meio da expressão desse transportador GLUT4 na membrana apical ou na membrana das células musculares e adiposas. E aí esse tecido muscular e esse tecido adiposo, ele consegue fazer a captação de glicose. Ok, pessoal? Então existem os glúteos que são transportadores de glicose e aí o GLUT4, como eu estou dando ênfase, ele só vai ser expresso nas membranas quando acontecer
ação da insulina naquele tecido. E a insulina estimula a expressão do GLUT4 nas membranas para fazer e aumentar a captação de glicose, principalmente pelos músculos e pelo tecido adiposo, ok? Então vamos dar ênfase no GLUT2 e no GLUT4. GLUT2 porque está no fígado e nas células beta, e o GLUT4 porque está nos músculos e nos adipócitos, ok? Maravilha. Então aqui só eu trouxe essa imagem para a gente ver que existem tecidos que são insulino dependentes, como por exemplo então o coração, que depende do GLUT4, a musculatura esquelética, que depende do GLUT4, e a gordura, né, o tecido adiposo, que depende do GLUT4. Se a gente for imaginar, o intestino aqui tem o GLUT2, o pâncreas, as células betas, o GLUT2, o fígado, o GLUT2, e o cérebro aqui, o GLUT3, ok? E aí a gente vê que os tecidos que são insulino dependentes principalmente são tecido muscular e tecido adiposo, sem sombra de dúvidas, porque depende da insulina estimular o aparecimento do GLUT4 para captar glicose, ok? Maravilha. Vamos relembrar um pouquinho da histologia então do pâncreas, né? Lembrando que o pâncreas é um órgão retroperitoneal, então ele está atrás do peritônio parietal. E esse pâncreas ele tem duas divisões, né? Ele tem um pâncreas exócrino representado pelos ácinos pancreáticos, tá? Como a gente pode observar aqui. E esses ácinos pancreáticos eles estão mais ligados à fisiologia do trato gastrointestinal no que diz respeito à secreção e liberação de enzimas pancreáticas, como a amilase pancreática, a lipase pancreática, ok? E esses ácidos são importantes para a digestão de proteínas, de carboidratos, que porventura vão chegar até o intestino delgado. Só que essa porção exócrina não interessa agora. O que interessa é a porção endócrina do pâncreas, que são essas ilhas aqui chamadas de ilhotas de Langerhans. Essas ilhotas de Langerhans são compostas por células chamadas de células alfa, células beta. Existem outras células chamadas de células delta, que produzem somatostatina, mas não vem ao caso. Tá? E as células alfa e beta produzem hormônios. A célula beta produz insulina e a célula alfa produz o glucágon. Observem que alguns tecidos então eles necessitam da insulina para realizar a translocação do GLUT4 e expressar o GLUT4 na membrana. Quem? Músculo e gordura. Mas como ocorre essa liberação de insulina? Por isso que nós estamos revisando a histologia do pâncreas. Nós vamos agora olhar para dentro de uma célula beta, dentro de uma ilhota de Langerhans dentro do pâncreas, para a gente entender como ocorre a liberação de insulina. Vamos lá. Bem, então isso aqui é um desenho esquematizado para a gente entender um pouquinho como ocorre a liberação de insulina. A gente pode perceber que nós temos aqui as células betas das ilhotas de Langerhans no pâncreas, tá? E tudo vai começar com o seguinte. Primeiramente, nós temos lá o aumento da glicose sanguínea, né? Então a glicose ela vai aumentar devido à alimentação, e essa glicose ela vai ser levada às células beta por meio de um transportador de glicose chamado de GLUT2. E aí essa glicose ela entra para o interior dessa célula beta. Lá a glicose ela sofre seu metabolismo. A glicose vai ser fosforilada pela glucoquinase, formando glicose 6-fosfato, dando origem ao ácido pirúvico, né, o piruvato, formando muito ATP na membrana mitocondrial, né, pela cadeia respiratória, fosforilação oxidativa, formando ATP. O aumento do ATP, pessoal, vai fechar canais de potássio que são sensíveis ao ATP. Com o fechamento desses canais de potássio que são sensíveis ao ATP, pessoal, nós vamos estimular uma modificação da voltagem de membrana, permitindo a entrada de íons de cálcio, tá? Que é importante, tá? E levando uma despolarização dessa membrana da célula beta. Olha que interessante. Isso vai estimular a abertura desse canal de cálcio. Esse cálcio ele vai entrar. E o que está acontecendo ao mesmo tempo no interior dessa célula beta? No interior dessa célula beta está sendo sintetizada e armazenada em vesículas no interior do citoplasma a insulina, né? A síntese da insulina é muito complexa, então eu nem trouxe aqui, mas ela é pró-insulina e vai sendo sintetizada e vai sendo armazenada no interior de vesículas. Vocês já sabem que o cálcio ele é um íon muito importante para modificar o citoesqueleto celular. Portanto, com a entrada do cálcio, devido ao fechamento do canal de potássio, que é sensível ao ATP, você tem a entrada desse cálcio, e esse cálcio ele estimula a fusão dessas vesículas que estão repletas de insulina na membrana celular. E agora nós vamos ter o quê? A saída da insulina e a secreção de insulina para o sangue a partir das células beta. Então tudo começou com o aumento da concentração de glicose sanguínea. A glicose então aumenta a afinidade ali no GLUT2.
a glicose é metabolizada dentro da célula beta, aumenta o conteúdo de ATP, que vai fazer com que haja fechamento de canais de potássio sensíveis ao ATP. Isso vai levar a uma despolarização dessa célula, abertura de canais de cálcio, influxo de íons de cálcio para o interior da célula beta, levando à fusão dessas vesículas contendo insulina para que haja secreção de insulina no sangue. E aí essa insulina, como eu disse aos senhores, ela vai agora agir nos tecidos periféricos para estimular a captação de glicose. Ok? Beleza. Então agora a gente já vai ver a ação da insulina nos tecidos periféricos. Então a gente vai ver agora como essa insulina ela vai agir lá, por exemplo, no tecido muscular, no tecido adiposo, estimulando a translocação do GLUT4. Então aqui nós temos um receptor de insulina. Tá? Esse receptor de insulina, ele é um receptor que a gente chama de que tem um domínio enzimático. Né? Ele é um receptor citoplasmático com domínio enzimático, né? Que possui aqui um substrato chamado de IRS, que é um substrato de tirosina. Tá? Então, quando a insulina, ela se liga nesse receptor, olha o que acontece. Esses receptores eles se aproximam e há uma fosforilação trocada desse terminal beta desses receptores. Então, um fosforila o outro, um adiciona uma molécula de fosfato no outro. E agora esses receptores estão ativos. Quando esses receptores eles se autofosforilam, eles agora fosforilam esse substrato chamado de IRS. E esse substrato chamado de IRS vai ser o cara responsável por toda a atividade, por uma cascata de sinalização intracelular, que nós não precisamos saber, pelo amor de Deus, mas que vai culminar, isso vocês têm que saber, com a translocação do GLUT4, que está no interior dessas vesículas, tá? Para a membrana da célula ali, do seu tecido adiposo e do tecido muscular, para começar a captar as moléculas de glicose. Só que eu quero chamar atenção para algumas coisas. Eu quero que vocês lembrem que a insulina é conhecida como um hormônio anabolizante, ou seja, é um hormônio que estimula o crescimento celular, estimula o desenvolvimento ósseo, né? Estimula todo o desenvolvimento junto com, por exemplo, a somatotrofina, né? O hormônio GH, com as tiroxinas. Então ele é um hormônio anabolizante, é o principal anabolizante do nosso corpo. Então esse IRS ele faz várias coisas no interior dessas células. Ele, por exemplo, estimula essa MAP quinase, que vai estimular o crescimento celular, a diferenciação celular e ações anti-apoptóticas. Ou seja, é por meio dessa MAP quinase que a insulina também estimula o crescimento celular. Né? É por meio disso, dessa via, que a insulina é conhecida como um hormônio anabolizante. É por meio dessa, quando esse IRS fosforila essa PI3 quinase, ela estimula principalmente a síntese de proteínas e glicogênio. Mais um motivo pela insulina ser conhecida como anabolizante. E o mais importante para o nosso caso aqui na diabetes, na questão da translocação do GLUT4 para a liberação da insulina, é o IRS fosforilar o PKB, que também é chamado de AKT. É muito conhecido. Em alguns artigos, quando a gente lê, você vai ler AKT, que é a proteína quinase B. Essa AKT, ou proteína quinase B, quando fosforilada, ela vai fosforilar e estimular essas vesículas contendo o GLUT4, migrar para a membrana citoplasmática e se implantar na membrana citoplasmática para que haja agora o início da captação de glicose, pessoal. Ok. Uma curiosidade, né, que alguns artigos eles comentam, né, que a AKT é uma proteína que também pode ser induzida no meio intracelular pelo exercício físico. Portanto, o exercício físico é muito importante para indivíduos que têm diabetes, porque o exercício físico ele consegue ativar vias intracelulares para que haja um aumento da concentração da AKT, ou seja, aumentar o quê? A expressão de GLUT4 na membrana plasmática. Portanto, o exercício físico ele tende a diminuir ao longo do tempo os níveis de glicose sanguínea, a taxa glicêmica. Então, daí mais uma importância de por que exercitar. Ok? Então, isso é a translocação do GLUT4 estimulado pela insulina, e aí agora a célula, o tecido muscular, o tecido adiposo, vai começar a captar uma grande quantidade de glicose. E agora a gente tem que lembrar das ações da insulina, então. Como eu já estou comentando, a insulina é o quê? Um anabólico. Então, no tecido adiposo, ela aumenta a captação de glicose, aumenta a lipogênese e diminui a lipólise. Ou seja, ela é construtiva, ela vai construir gordura no tecido adiposo. Então, ela faz lipogênese, ela aumenta a captação de glicose, isso é normal. E diminui a lipólise, que é o que? A quebra de gordura. No tecido muscular, capta a glicose, aumenta a síntese de glicogênio e também aumenta a síntese proteica. Então, ela vai aumentar a síntese de proteínas no músculo, aumentar a captação de aminoácidos, aumentar a síntese de glicogênio. No fígado,
ela aumenta a síntese de glicogênio, aumenta a lipogênese e diminui a gliconeogênese. Por que vai diminuir a gliconeogênese? Gliconeogênese é o processo de formação de novas moléculas de glicose a partir de substratos que não são carboidratos, não são glicídios, então por meio de proteínas, de gorduras. Esse fenômeno é um fenômeno mais catabólico. A insulina é anabólica, então ela diminui a gliconeogênese, né? Estimulando a síntese de glicogênio, ou seja, o armazenamento de glicose no formato de glicogênio, e estimulando a lipogênese, que é a formação de novas moléculas de gordura. Ok? Então são as ações anabólicas da insulina que é importante a gente entender, porque lá na diabetes nós vamos ter tudo isso ao contrário, né? Não muito bem assim, mas é importante a gente lembrar disso, que ela é construir. Ela constrói músculo, ela constrói proteína, ela diminui a gliconeogênese do fígado, aumenta a síntese de glicogênio, aumenta a depósito de gordura e sempre vai captar glicose em todos os tecidos, ok? Maravilha. Então aqui tá as ações da insulina divididas numa tabelinha. Aqui, por exemplo, aumento da captação de glicose pelas células. Efeito, diminui a glicemia, obviamente, pessoal. Se eu aumento a captação de glicose pelas células, porque agora eu consegui levar para a membrana do GLUT4, eu diminuo a glicemia. Olha o que a insulina faz, ela aumenta a formação de glicogênio. É claro, ali naquele período pós-refeição eu tenho um excesso de glicose. O meu fígado vai fazer o quê? Ativar as enzimas de determinadas vias para aumentar a síntese de glicogênio. Isso vai diminuir a glicose sanguínea, então eu diminuo a glicemia, né? Eu tenho uma diminuição da glicogenólise, que é a quebra do glicogênio. Obviamente, eu não preciso de mais glicose sanguínea, então a insulina tende a diminuir a glicemia. Diminui a gliconeogênese, a gente acabou de falar. Para que eu vou formar novas moléculas de glicose, sendo que ali ali após a refeição eu já estou com a taxa glicêmica muito alta. Então, ela diminui a glicemia. Ela aumenta a síntese proteica, então ela diminui o aminoácido sanguíneo, porque para sintetizar proteínas eu utilizo aminoácidos. Ela também aumenta a captação de aminoácidos pelas células. Aumenta a deposição de lipídios, aumenta a lipogênese, diminui os lipídios sanguíneos. Então a insulina tende a diminuir os valores ali de lipídios sanguíneos. Tá? Diminui a lipólise, diminui a quebra de gordura. Então, obviamente, eu vou diminuir a formação de corpos cetônicos sanguíneos, os cetoácidos. Né? Quando a gente faz uma quebra exagerada de ácidos graxos, a gente gera substâncias conhecidas como corpos cetônicos. Tá? Esses corpos cetônicos eles são substâncias que podem, em alto grau, em alto nível, levar a certa toxicidade para o organismo. Tá? Por isso que na diabetes, pessoal, nós podemos ter o indivíduo com diabetes sendo levado para uma cetoacidose devido ao acúmulo desses corpos cetônicos. Por quê? Porque talvez pela falta de insulina, nós vamos ter um aumento da lipólise, e com o aumento da lipólise eu começo a degradar tanta gordura, que eu começo a gerar corpos cetônicos. E dessa forma esse indivíduo ele pode evoluir, se não tratado, se não cuidar, para uma cetoacidose diabética. Ok? Então por isso que é importante a gente conhecer as ações da insulina. Uma vez conhecendo as ações da insulina, eu irei entender totalmente como é a fisiopatologia da diabetes. Tá? E aqui só para entender, ela aumenta a captação de potássio pelas células, e então, obviamente, ela vai diminuir o potássio sanguíneo. Então o recado que eu quero deixar para vocês é o seguinte: entendendo as ações da insulina, entendendo todo esse funcionamento básico, vocês não vão ter dificuldades em entender a fisiopatologia da diabetes. Porém, é preciso entender isso aqui. E lembrar que ainda existe um hormônio chamado de glucagon, que é um hormônio contrarregulador. Então o glucagon, ele é aquele hormônio que é liberado entre os períodos de refeições, entre grandes alimentações. E o que ele vai fazer? Ele sim vai fazer glicogenólise, ele vai estimular a gliconeogênese, ele vai estimular a lipólise. O glucagon ele faz basicamente tudo o contrário que a insulina faz. Tá? É importante a gente comentar sobre ele, porque posteriormente a gente vai ver que na falta da insulina eu vou ter apenas o hormônio contrarregulador, vou ter apenas o glucagon, que vai fazer tudo o contrário que a insulina estava fazendo. Beleza? Então aqui nós encerramos a nossa introdução à discussão de diabetes, fisiopatologia e complicações, ok? E nós vamos agora para a parte 2, onde nós iremos comentar um pouquinho sobre diabetes mellitus do tipo 1, para posteriormente nós prosseguirmos nas nossas aulas, ok?